seus redutos eleitorais, Lula e Flávio abrem campanhas focando em segurança. Itália tem roubo de 4 obras de arte valiosas. Google permite remover marca d'água visível de conteúdos gerados por IA. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é segunda-feira, coragem que tá começando a semana e é dia 17 de agosto de 2026. E se ao terminar o No Pé do Ouvido, você sente que precisa de mais ao longo do dia, eu te conto que você também pode assistir ao programa jornalístico diário chamado Central Meio, que é transmitido ao vivo e de graça pelo YouTube. Por lá, você vai encontrar uma análise política mais aprofundada das principais notícias do dia, do Brasil e do mundo. É de segunda a sexta, 12h15. E você também me encontra por lá, não só em áudio, mas também em vídeo. Bom, recado dado, bora que eu já tô aqui no estúdio com o meu café quentinho sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no Pé do Ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que, a campanha eleitoral começou oficialmente neste domingo. E os candidatos ao cargo máximo, a presidência da República, eles preferiram não correr riscos e escolheram os seus redutos eleitorais para as suas primeiras manifestações. Foi o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que falou diante de uma multidão no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde o Lula começou a sua carreira como sindicalista nos anos 70. O Lula lembrou a sua própria trajetória e fez acenos às mulheres, acompanhado no palanque pela primeira-dama Rosângela Janja da Silva, pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e pelas candidatas ao Senado Benedita da Silva, do PT, Simone Tebet, do MDB, e Marina Silva, do Rede. No seu discurso, o Lula disse que concorre ao 4º mandato para que não volte ao poder uma direita específica. Escuta só. Eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade com a vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. O presidente também abordou a segurança pública, considerado o calcanhar de Aquiles do governo, e prometeu prender os líderes do crime organizado, defendendo a PEC da segurança, que tramita no Congresso e dá mais poder à União no combate ao crime organizado. Um momento de emoção também aconteceu durante o discurso da Janja, que homenageou a Marisa Letícia, ex-esposa do Lula, morta em 2017, depois de um AVC. Nos fortalecemos em casa, no trabalho, na comunidade, todas por todas, porque juntas somos um horizonte infinito. Um grande mar de Marias, de Joanas, de Marielles, de Lindus. Um mar de rosas, de Margaridas, de Silvas. E aqui eu gostaria de lembrar especialmente de uma Silva, presidente,
Dona Marisa. Ela que, junto a tantas mulheres que não estavam no chão da fábrica em 79, que não eram líderes sindicais naquele momento, tiveram um papel essencial nos bastidores. Elas eram o alicerce para que seus maridos, sobre a liderança desse homem que virou presidente, pudessem lutar por melhores salários e mais dignidade para suas famílias. Essas mulheres, lideradas por Dona Marisa, foram uma força importante e são pouco lembradas. Sem a presença delas, presidente, talvez essa história toda tivesse sido diferente. A estrela da nossa bandeira, do nosso partido, traz à nossa memória o cuidado e o carinho de Dona Marisa. Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT. E é a ela que eu dedico toda a minha admiração. Em um aceno também aos evangélicos, Janja chamou o cantor gospel Kleber Lucas para acompanhá-la em um dos jingles da campanha. Do outro lado do Sudeste, a praia de Copacabana, um ponto tradicional de manifestações bolsonaristas, foi o local escolhido pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para lançar a sua candidatura ao Planalto. Sem nomes de projeção nacional do partido ou aliados, como o pastor Silas Malafaia ao seu lado no carro de som, o Flávio ressaltou no seu discurso a figura do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo que os apoiadores fizessem homenagem a ele. E o que está acontecendo aqui hoje em Copacabana vai passar na televisão para todo o Brasil. Eu quero, junto com vocês, mandar um recado. Imaginem que o presidente Bolsonaro está nos vendo nesse momento. Então vamos homenageá-lo. Um homem de bem, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado, cantando assim: Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Eu quero começar dando os parabéns para cada um de vocês que está aqui hoje, dando exemplo para os seus filhos, sendo orgulho dos seus pais, porque todo mundo que está aqui, todos nós não vamos desistir do nosso Brasil! O senador criticou duramente o presidente Lula e escolheu a segurança pública como tema central, dizendo que o governo compra briga com um país a 10 mil quilômetros, ou seja, os Estados Unidos, mas não com traficantes. E Flávio também defendeu o seu candidato a vice, o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, que é alvo de uma acusação de estupro de vulnerável. De acordo com o monitor do debate político da USP, o comício em Copacabana, no seu auge, atingiu 8.900 pessoas. Não foi possível avaliar o público do lançamento da campanha de Lula em São Bernardo do Campo, porque a organização não permitiu o sobrevoo de drones. E olha, depois do lançamento da campanha em Copacabana, Flávio Bolsonaro foi ao estádio de São Januário assistir ao jogo do seu time, o Vasco, contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A presença do candidato dividiu a torcida com aplausos e vaias. Mas o pé do senador não estava muito quente, não. O Vasco perdeu de 3-0 e ocupa agora a penúltima posição na tabela do Brasileirão. Bom, mas Lula e Flávio Bolsonaro não foram os únicos candidatos a iniciar as suas campanhas neste domingo. Ronaldo Caiado, do PSD, participou de uma carreata no Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, após ter visitado municípios goianos. Bom, o pontapé inicial aqui na região do entorno era a região mais violenta do país. As 4 cidades mais violentas do país estavam exatamente localizadas aqui. Fiz questão para mostrar
que quando se tem coragem, competência, autoridade moral, você devolve o território à população que aqui habita. É isso que vocês vão poder comprovar isso. Junto com o trabalho social, junto com a saúde, que não tinha um leito de UTI, e hoje tem 3 grandes hospitais na região, mais policlínica. Uma educação que tinha o turno da fome. Hoje são as melhores escolas do Brasil. Ao mesmo tempo, programas sociais. Isto aqui era visto como impossível fazer. Quando eu falo isso no Brasil, as pessoas falam, não tem jeito. Olha, tem jeito. O que não tem é presidente da República à frente do país. Chegando lá, vocês vão ver que eu vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, preferiram fazer campanha online. O ex-governador mineiro soltou um vídeo em que ele joga no Congresso um avião de papel com a frase "lugar de intocável é na cadeia. Tô chegando, assinado Zema". Já o Renan também usou as redes sociais para se apresentar como o único que pode combater Lula e Flávio. Mendigando um Vale Gás, mendigando uma energia elétrica. Isso não é um país que nós desejamos, não é um país que nós estamos construindo. Eu não consigo aceitar isso e eu tenho certeza que vocês não conseguem aceitar. Vocês, prestem muita atenção, vocês são o início de algo muito novo. Este nosso comício é o primeiro de muitos outros comícios que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, não só na cidade de São Paulo, mas ao redor de todo o país. E um será maior do que o outro. O que nós estamos detonando aqui é um processo, é um rastilho de pólvora, é uma fagulha que vai tornar o nosso país um país que desperta. Porque hoje ele não está desperto. Hoje nós somos uma nação derrotada. Uma nação sem esperança e sem futuro. Olha, e uma peça inesperada entrou no tabuleiro eleitoral neste final de semana. O PRTB registrou no sábado, último dia de prazo, a candidatura do empresário e influenciador Pablo Marçal, tendo como vice o presidente nacional da legenda, o Leonardo Avalanche. A chapa deve enfrentar contestação na Justiça Eleitoral, já que o Marçal está inelegível até 2032 por uso indevido dos meios de comunicação. Além disso, ele estava até semana passada filiado ao União Brasil e retornou ao PRTB por força de uma liminar que pode ser revista por instâncias superiores. Agora, quem também esperou até a última hora para o registro de candidaturas foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, que vai concorrer a uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Na sua declaração de bens entregue ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a Michele listou como patrimônio quase 4,5 milhões em aplicações financeiras e fundos e um Fusca, avaliado em R$30 mil. Além da Michele, o PL lançou a candidatura ao Senado no Distrito Federal da deputada Bia Kicis. E agora, falando em pesquisa eleitoral, eu te conto que a disputa voltou a ficar embaralhada, segundo a Quest divulgada na sexta-feira. No primeiro turno, o presidente Lula está liderando com 38%, seguido do Flávio Bolsonaro com 31%. O Renan Santos e o Ronaldo Caiado têm 4%. O Romeu Zema e o Augusto Cury, do Avante, estão com 2%. E a Samara Martins, do UP, com 1%. No segundo turno, no entanto, Lula e Flávio aparecem em empate técnico, com 43% para o presidente e 40% para o senador. Na rejeição, o empate se inverte. 54% não votariam no candidato do PL e 52% não apoiariam o petista. No cenário internacional, eu te conto que o governo dos Estados Unidos estuda impor novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso de acordo com uma reportagem do jornal inglês Financial Times. Segundo a matéria, o movimento defendido pela família Bolsonaro e aliados ganhou força com a ordem de Moraes para busca e apreensão contra fontes do jornalista Luiz Pablo.
autor de reportagens contra o também ministro Flávio Dino. Essa ação foi vista em Washington como um ataque à liberdade de expressão no Brasil. Abrindo a editoria de Viver, olha só que interessante. Quando uma área da Amazônia é destruída, a floresta recorre a um grupo de 18 espécies de árvores para iniciar o seu processo de regeneração do bioma. E um estudo brasileiro identificou que essas árvores são escolhidas por suportarem sol a pino, solo compactado e calor extremo. Ao crescerem primeiro, elas podem dar às demais espécies a sombra necessária para que elas possam sobreviver. A regeneração é a saída para enfrentar os milhares de quilômetros quadrados já desmatados nos anos anteriores. Até 2030, o governo federal pretende recompor 12 milhões de hectares em todos os biomas do país, incluindo a Amazônia. E um ponto vermelho identificado pelo telescópio James Webb parece esconder um buraco negro envolto por uma camada extremamente densa de gás. Essa descoberta foi publicada na revista Nature e mostra como esse objeto, esse buraco negro envolto por uma camada de gás, que ganhou o nome de MAM-BH1 asterisco, é um objeto que está a cerca de 660 milhões de anos depois do Big Bang, numa fase ainda muito jovem do universo. E essa descoberta pode ajudar a explicar objetos misteriosos encontrados pelo telescópio nesse universo primitivo. E o Brasil fez história ontem no Mundial de Ginástica Rítmica em Frankfurt, na Alemanha. Depois de conquistar o ouro inédito na final de 5 bolas, as atletas voltaram a subir no lugar mais alto do pódio na série mista, formada por arcos e 2 maçãs. Ao som de Abracadabra, da Lady Gaga, as brasileiras somaram 29.450 pontos. A Espanha ficou com 29.050 pontos e levou a prata, enquanto a Bulgária fez 28.750 e ficou com o bronze. Chegando à editoria de cultura, eu te conto que o filme Homem-Aranha, Um Novo Dia ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares em bilheteria mundial depois de apenas 3 finais de semana de exibição. Essa aventura, baseada em quadrinhos e estrelada por Tom Holland no papel do herói da Marvel, já arrecadou 785 milhões de dólares na América do Norte e mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares no mercado internacional, o que totaliza mais de 2 bilhões de dólares. E o Foo Fighters volta ao Brasil em 2027 com a sua turnê Takeover Tour para mais 2 apresentações em fevereiro, depois de passar pelo Rock in Rio no próximo dia 4 de setembro. Os shows do Foo Fighters acontecem no dia 18 em Belo Horizonte, na Arena MRV, e no dia 20 no Morumbis, em São Paulo. A banda norte-americana ainda deve passar por Uruguai, Argentina, Chile e Peru nesse mesmo mês. Os ingressos para o público em geral vão estar disponíveis a partir desta quinta-feira pelo site da Ticketmaster, mas clientes Santander Select e Private Banking têm acesso à pré-venda a partir desta terça-feira. E escuta só essa. 4 obras do pintor renascentista italiano Antonello da Messina foram roubadas de um museu de Messina, na Sicília, que é a terra natal do artista. Esse roubo inclui 3 painéis do Políptico de São Gregório, do século XV.
Há poucos meses, aliás, o Estado italiano tinha comprado uma obra de Antonello da Messina chamada Ecce Homo por cerca de 15 milhões de dólares em um leilão em Nova York. O prefeito de Messina, na Sicília, o Federico Basile, afirmou que esse roubo foi especialmente doloroso, por ter ocorrido durante as celebrações da cidade em homenagem à Assunção da Virgem Maria. E morreu nos Estados Unidos aos 36 anos a atriz Hayden Panettiere. Ela começou a atuar ainda na infância e se tornou uma estrela em séries de sucesso como Heroes e Nashville, mas ela teve problemas com abuso de substâncias e depressão pós-parto. A família não divulgou a causa da morte. Abrindo a editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que o Google passou a permitir que os usuários removam a marca d'água visível de conteúdos gerados por IA, incluindo em imagens, vídeos e músicas, isso tudo sem afetar a marca invisível Cinti ID e nem os metadados do padrão C2PA. Segundo Josh Woodward, que é vice-presidente do Gemini, essa opção vai estar disponível para os modelos Nano Banana, Omni e Lyria, com a configuração acessível no Gemini e no editor de vídeos Flow, e suporte à busca previsto em breve. A empresa também lançou como código aberto a biblioteca Credential, que permite a desenvolvedores incorporar validação local de conteúdo nos seus aplicativos. Essa mudança do Google, que agora vai passar a permitir que os usuários removam a marca d'água visível de conteúdos gerados por IA, vem na contramão do que fez a Anthropic dias atrás, lembra? Quando a empresa do Claude passou a incluir marca d'água em textos e arquivos gerados pelo chatbot para cumprir regras da União Europeia. E ainda falando em Google, a empresa lançou o Gemini 3.7 Flash, apenas 3 semanas depois de estrear o 3.6 Flash. Segundo o Google, o novo modelo traz melhorias em engenharia de software, trabalho baseado em conhecimento e desenvolvimento web, com desempenho comparável ao Claude Sonnet 5 e ao GPT 5.6 Terra em benchmarks, e o preço de lançamento equivalente a metade do custo do modelo anterior a cada 1 milhão de tokens. O 3.7 Flash já está disponível em canais como Google Anti-Gravity, AI Studio, Android Studio e para usuários comuns via Spark, que é uma ferramenta de agente de IA exclusiva para assinantes AI Pro e AI Ultra. E a Apple treinou um modelo de linguagem próprio para o mercado chinês em parceria com o Alibaba, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à agência Reuters. Essa mudança da Apple marca uma virada na estratégia da empresa, que até então dependia de modelos de terceiros para levar recursos de IA aos iPhones vendidos na China, já que ferramentas como o Claude e o ChatGPT não estão disponíveis no país. Agora, o Apple Intelligence deve chegar à China nos próximos meses após atualização do iOS, incorporando o modelo Qwen do Alibaba e possivelmente a tecnologia da Baidu. Essa novidade ela só foi possível depois de um longo processo regulatório concluído em julho deste ano, quando a administração do ciberespaço da China aprovou o serviço de IA generativa da Apple. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo.
e em áudio, viu? Pra gente se despedir, como hoje eu falei da diva pop Lady Gaga, bora então com uma dela. Direto do Túnel do Tempo, lá de 2011, a gente escuta agora juntos Marry the Night, de Lady Gaga. Um bom início de semana pra gente. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, in my fishnet gloves I'm a sinner. Then I'll go down to the bar, but I won't cry.